noite, meus amados. Estamos juntos para mais uma ministração, né? Que está fora de hora, mas isso não importa porque vai ficar gravado aí, né? Para você assistir na hora que você quiser, na hora que você tiver tempo. É importante que você se inscreva neste canal para você não perder nenhuma dessas ministrações, né? Aí no YouTube, Ed Nova Aliança, se inscreva lá neste canal e dê um like lá nesse canal. Porque assim que eu enviar um outro vídeo lá, você será notificado. E assim você não vai perder nenhum dos vídeos que vai para lá. Também no YouTube, também no Facebook, Ed do Teclado, né? Dê um like nessa página aí e juntos nós vamos entendendo, né? Juntos vamos caminhando nessa caminhada, entendendo e crescendo em graça, em poder, né? Eu convido você para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Você envia o link desse vídeo para as suas redes sociais no WhatsApp, né, no Facebook, para que as pessoas venham assistir. Meus amados, o tema da nossa ministração de hoje é a mesma da semana passada, porque nós temos uma ministração dividida em 3 partes. E hoje nós estamos na segunda parte, né? Começamos quarta-feira passada, hoje nós estamos na segunda parte. Não vamos ler Bíblia, né? Porque hoje é só entendimento, raciocínio. Então vamos lá. Amados, como está escrito, né? Meu povo sofre por não conhecer a Escritura. Isso é o que está escrito na Bíblia, né? Palavras de Jesus de Nazaré. Meu povo sofre por não conhecer as Escrituras. Se pode ou não comer certas coisas ou guardar certos dias da semana ou certas coisas consagradas, ou como se deve se vestir. Amados, se realmente Deus estivesse interessado nisso, Ele não teria manifestado de maneira clara? Teria ou não teria? Você podia responder. Se Deus estivesse interessado no dia que você deve guardar, na roupa que você deve vestir, no que você deve comer, Ele não teria de se manifestar de maneira mais clara? Porque uns entendem de um jeito, uns entendem que deve guardar o sábado, outros entendem que deve guardar o domingo, outros entendem que não deve vestir camiseta regata, outros entendem que não deve vestir bermuda, né? Outros entendem que mulher não pode cortar o cabelo, e assim vai essa bagunça. Como se Deus não fosse o mesmo, não fosse um só, né? Bem, vamos continuar aqui. Não teria se ficar claro? E por que existe mais de 400.000 religiões, interpretando de maneiras diferentes? Por quê? Essa é a minha pergunta que não quer se calar. Por que o único Deus tem uma interpretação diferente para cada 400.000 religiões
Então, em cada uma religião dessa, ele interpreta diferente, de um jeito. É possível isso, meus amados. Interpreta diferente. Amado, como que um ser incomparavelmente sério, né, escolheria métodos de se comunicar com o seu povo tão falho, né? Como? Porque se Deus é um só, como que ele se comunica tão falhamente com o seu povo? Que há tantas diferenças entre as comunicações entre as igrejas que diz ser de Deus, do único Deus, se manifestando diferente, falho, né? Falho. Tão falho que leva até tantas interpretações, né? Leva a ter tantas interpretações de tão falho que é esse Deus pregado nas religiões. Tantas interpretações. Se o que ele diz é para ter fé, e fé não precisa ter boas razões, fé ou tem ou não tem. Isso eu conheço por fé, né? Ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Eu não preciso de razões para eu explicar a minha fé. Ou eu tenho ou eu não tenho. Não tem uma terceira hipótese. O problema é que o povo se deixa se levar por contos históricos, né? O povo se deixa se levar por contos históricos, como em 1844, um homem chamado William Miller, esse homem, eu sei que poucos sabem quem era esse homem. Esse homem, ele era um americano e foi esse homem que o criador da igreja adventista, a primeira igreja adventista, né? Que já existe duas igrejas adventistas. Teria uma igreja, William Miller, foi ele o inventor, o criador da igreja adventista, só adventista. Depois veio Ellen White e fundou a igreja adventista do sétimo dia. Mas eu quero falar de William Miller. William Miller, para você que não sabe, ele já morreu, é lógico. Ele já morreu. Mas era o dono, né? Podemos dizer que é o dono, porque os seus familiares, os seus herdeiros que representa. Mas William Miller, ele é o dono da empresa Colgate. Essa empresa que fabrica sabonete, vários tipos de materiais de limpeza, tanto higiênico, né, como pasta de dente, fio dental, vários tipos de materiais eles fabricam. Então William Miller, ele é o dono da Colgate, né? É lógico representado pelos seus herdeiros, porque ele mesmo já morreu. Esse William Miller, ele começou com uma pequena fábrica de sabonete
nos Estados Unidos. Né? E como ele começou, como você vai entender como que ele adquiriu dinheiro para abrir a sua primeira fábrica. Ele adquiriu com um golpe. Eu vou ler o golpe que ele deu no povo. E é esse mesmo golpe que hoje nós vemos esses canais aí dando. O mesmo golpe para comprar empresa, televisão, hospital, para comprar avião, para comprar fazenda. Esses canalhas estão dando o mesmo golpe que o William Miller deu. Então vamos ao golpe. Então, no ano 1844, o homem chamado William Miller convenceu cerca de 100 mil pessoas de que Jesus voltaria precisamente em 22 de outubro daquele ano, né, de 1844. Então, ele convenceu mais de 100 mil pessoas. E essas pessoas que ele convenceu essas pessoas a venderem tudo o que tinha e dar para quem? Para Deus. E quem seria esse Deus? Ele. William Miller. Pegou o dinheiro dos idiotas e abriu a sua primeira fábrica. Abriu sua primeira fábrica. O suficiente, né? Foi o suficiente. 22 de outubro daquele ano, cálculo, né? Ele fez cálculo, muito cálculo, muito estudo, pesquisa, ele pesquisou muito. E a conclusão foi essa, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Olha, mais de 100 anos, né? Foi em 1800, nós já estamos em 2000, mais de 100 anos atrás. Então, meus amados, e cadê que Jesus até hoje nunca chegou? Cadê? E não seria o retrato do que nós vemos hoje? Os sabidões, os salafrários, querendo dar o golpe na igreja, fica dizendo que Jesus vai voltar, que eles não precisam mais de dinheiro, tem que dar o dinheiro para quem? Para Deus. E quem é o Deus? Eles. Então a conclusão foi essa, amados, é que estamos vivendo até hoje, novamente estão crendo nessa mesma teologia de William Miller. A igreja continua crendo nisso aí. Na mesma teologia de William Miller. E enchendo as redes sociais com o mesmo mito. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. O mesmo mito de William Miller há mais de 100 anos atrás. Mas isso não passa de mito, porque simplesmente ele já voltou, né? Jesus voltou no ano 70. A igreja desconhece. Por que a igreja desconhece isso? Porque a igreja não quer saber de ler. A igreja não quer saber de pesquisa. A igreja só quer saber o que o homem fala. Se o homem falar, ela acredita. Se ele não falar, ela não acredita.
Mas os registros que Jesus voltou no ano 70 está escrito na Bíblia, que ninguém quer ler, e está escritos nos livros, nos registros, né? Registrado em livros em Israel. Mas ninguém quer ler. Aí fica acreditando nos mitos. Então Jesus voltou no ano 70 e isso não é mito. Que Jesus voltou no ano 70 não é mito. Porque está escrito. Não é mito, porque está escrito. Isso é só ler. A igreja que diz que tem todo o tempo do mundo para Jesus, mas não tem tempo para ler. A igreja não tem tempo para ler. Ela quer que o pastor fale, né? Ouve apenas o pastor. Vê que assim como William Miller convenceu milhares de pessoas a venderem o que tinha e se prepararem para a ascensão celestial, é o que vemos hoje, meus amados. É o que vemos hoje. Foi assim que William Miller adquiriu sua primeira fábrica, com o golpe que ele deu naquele povo naquele ano. O povo venderam o que tinha, se prepararam, entregaram o dinheiro para William Miller, a sua igreja. Com isso ele levantou uma fábrica. E é o que nós vemos hoje. Pastores por aí dando golpe na igreja e comprando televisão, comprando fazenda, comprando avião, comprando mansão, comprando carro importado. Isso é golpe. O mesmo mito. Donos de igrejas incitando você a dar tudo para a igreja, porque Jesus está voltando. É o mesmo mito de William Miller. Você não vai precisar de nada. Enquanto eles dizem que você não precisa de nada, eles compram. Eles precisam de uma igreja, de uma televisão, eles precisam de avião, eles precisam de fazenda, eles precisam de empresa. Você não precisa de nada, mas não há decepção quando a igreja continua crendo no mito. Né? Não há decepção para eles. Como que eles vão passar por decepção se a igreja continua crendo no mito? Porque é um mito. É um mito. Para a igreja não importa se a oração falhou. Para a igreja não importa se o jejum falhou. Para a igreja não importa se o voto falhou. Para a igreja não importa se as promessas falhou. Para a igreja não importa se as previsões falhou. Se sempre tem umas interpretações para cada falha. Então, para cada falha dessas aí, existe uma interpretação. Existe uma interpretação. E a igreja vai aceitando essas interpretações. Umas interpretações para cada falha. Para a igreja, não importa as falhas, só precisa continuar crendo. Somente isso.
quando algo bom acontece, é bênção de Deus, atribuído a um mérito pessoal, né? Mérito pessoal e não de Deus. Então, quando acontece algo bom a uma pessoa na igreja, eu fiz um jejum. Por que Deus me abençoou? Porque eu fiz um jejum. Por que Deus me abençoou? Porque eu orei. Por que Deus me abençoou? Porque eu dei meu dízimo. Então você vê que quando acontece algo bom, o mérito é da pessoa, não é de Deus. Não é de Deus. Não, o mérito é pessoal e não de Deus. O mérito ou é do pastor que orou, ou da própria pessoa que fez um jejum, fez um voto, fez uma oração, fez uma campanha. Mas quando algo ruim acontece, o que acontece ou é de Deus, ou é Deus testando, né? Quando algo ruim acontece a uma pessoa que está na igreja, ou é Deus testando, ou é alguma obra pessoal não foi feita com fé. O jejum que não foi feito com fé, a oração que não foi feita com fé, o voto que não foi feito com fé, aí deu errado. Você precisa ter mais fé. É isso que se ouve quando acontece algo ruim. Mas em qualquer cenário, a crença sai intacta, né? Em qualquer cenário, tanto no bom, tanto no ruim. A crença sai intacta. E falando da veracidade da Escritura Sagrada, da Escritura Sagrada apresentada como palavra perfeita e como de um Criador, de um Criador onipotente, um Criador onisciente, mas quando ele lê com atenção, aplicando raciocínio, né? Quando a pessoa lê a Bíblia com muita atenção no que está lendo, aplicando-se raciocínio, pesquisa, né? Aplicando a pesquisa naquilo que a pessoa está lendo, a pessoa considera o tempo para quem foi escrita, a cultura daquele escritor para quem ele foi, a cultura para quem ele está escrevendo, né? Fica óbvio que são produtos de uma sociedade humana e específicas de uma sociedade humana e específicas a limitados, né? Especificas é limitado, né? Sociedade humana específica e limitado pelos seus próprios conhecimentos. Quando você estuda, você pesquisa, considera tempo, aí fica claro que tudo aquilo está ligado a uma cultura, a um povo específico, né? Pelos seus próprios conhecimentos daquelas pessoas, daquele lugar, pelas as ordens morais daquele povo, daquele lugar,
de suas épocas, né? De suas épocas, que varia de acordo com as suas origens. Então, tudo isso varia com as suas origens. No Brasil mesmo, de estado para estado, a cultura muda. Muda. Então, como que nós vamos querer fazer algo, uma cultura aqui em São Paulo, por exemplo, eu que moro em São Paulo, as mesmas de Minas Gerais, de Alagoas, de Pernambuco, de qualquer outro estado. Muda o linguajar, muda. Aí muda costumes, né? Tem lugar que gosta de buchada, outros não gostam. E assim vai. É isso que nós vemos na Bíblia, quando nós lemos com atenção e aplicamos a quem escreveu, para quem escreveu. E aplicamos a cultura, quando nós descobrimos qual era a cultura daquele povo naquela época. Isso acontece até pelas épocas, porque os tempos vai passando e aquela cultura também se desenvolve diferente, vai desenvolvendo. Ela nos considera toda a Bíblia, né? A origem, se nos considerar, presta atenção, se nós considerar toda a Bíblia como palavra de Deus, em inúmeras passagens vamos ter que dizer que Deus errou. Se nós formos considerar toda a Bíblia como palavra de Deus, nós vamos, em várias passagens, nós vamos ver que Deus errou. É possível isso? Não é possível. Então, logo nós vimos que a maior parte da Bíblia não é palavra de Deus, é palavra de homens, palavras conforme a sua cultura, conforme o local que elas viviam, conforme os seus costumes, a sua crença, conforme a sua religião. Então fica fácil nós descobrir, né? Nós entendemos isso. Dizer que captamos aqui, a palavra humana, o qual o próprio Deus nos deu, a inteligência, né? Palavra humana, do qual o próprio Deus deu ao ser humano essa inteligência. Cadê onde eu parei? Nos deu a inteligência de poder raciocinar. Foi Deus que nos deu esse poder. O que é de Deus e o que é hierarquia? Para começar, nós vemos dentro dessas igrejas que eu já falei, né, mais de 400.000 religiões, todas elas têm uma hierarquia diferente. Mas o interessante é que na Bíblia, da qual eles usam, esta palavra hierarquia não existe. Não é interessante isso? Não existe. Não existe, meus amados, hierarquia com Deus, não existe. Se existisse hierarquia lá no céu, é sinal que uns podiam mais do que os outros, porque é assim que nós vemos aqui na Terra, com essa história de hierarquia dentro das religiões, uns podendo mais do que outros, né?
é diácono, é evangelista, é obreiros, uns podendo mais do que os outros. Mas lá no céu não existe esse tal de hierarquia, porque é Deus que pode todas as coisas, que manda todas as coisas. Então no céu não existe esse tal de hierarquia. Existe aqui na terra. Então você vê que essas hierarquias construídas aí dentro dessas chamadas igrejas são coisas de homem e não de Deus. Hierarquia religiosa é o que nós vimos por aí, não hierarquia de Deus, porque no céu não existe hierarquia. Hierarquia religiosa com poder desfalsados. Amados, pelo menos nesse pacto da graça, da graça de Deus em que nós vivemos, jamais Deus daria poder para uns e outros não. Qualquer um que diga que tem um poder especial é puramente mentira. E alguém tentando enganar. Né? Se você ouvir um homem dizendo que tem poder de Deus, está querendo enganar. É isso que ele quer fazer. Tentando enganar, pode ser quem for. Pode ser padre, pode ser papa, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo. É fake news. Se disser que tem poder, é fake news. A base de todos eles, né? É a base de todos eles. Fake news é a base de todos eles. É jogar a sujeira debaixo, a sujeira deles para os outros, né? Jogar a sujeira deles para os outros. E a que mais recebe, né? A que mais recebe esses erros é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é a rainha que recebe mais tudo que não presta. Igreja Católica. Igreja Católica. E quando você pesquisa, você raciocina, você vê que dentro das religiões, o que eles praticam lá é a mesma coisa da Igreja Católica. É a mesma coisa. Da Igreja Católica. E fazer que a igreja nunca olhe para ela mesma. É assim que eles desfalsam. Joga aquela sujeira deles para outra igreja, para que as pessoas que estão dentro daquela igreja não percebam a podridão que eles vivem entre eles. Então eles vão jogando a culpa nos outros. Ah, porque igreja fulana é religião, nós não somos religião. Como não é religião? Não existe igreja que não seja religiosa. Não existe. A mesma sujeira da católica está em todas elas. Estamos terminando. Algumas disfarçadas, né? Outras direto. Amados, imagine o poder político, um vigiando o outro. Não é isso que acontece no poder político lá em Brasília? Um partido vigiando o outro. E todos corrompidos,
todos corrompidos. Imagine um poder religioso sem ninguém para vigiar. Então, a igreja não pode vigiar outra. Ninguém pode vigiar a igreja. Porque os cabeças se acham acima de todos. Qualquer coisa, você está apontando, aliás, afrontando Deus, né? Se você começar a questionar, algum questionamento sobre tal homem, ele já acusa, você está questionando o homem de Deus. Se eu ligar aqui na terra, será ligado no céu. É isso ou não é? É isso. É isso que acontece. Afrontando Deus, a corrupção está generalizada. A corrupção, meus amados, está generalizada. Tanto no poder político, tanto no poder religioso. Generalizou. Em todos os sentidos. Hoje, o que vimos de Deus nessas religiões é só a embalagem. Só a embalagem. O conteúdo não tem nada de espiritualidade. Amados, como podemos relacionar um Deus que fez o céu e a terra e tudo quanto neles há, sem precisar de ajuda, sem precisar de dinheiro, com o Deus religioso deste mundo que vivemos, se é para ter uma vela acesa, precisa o quê? De dinheiro, precisa de ajuda. Alguém ajuda a comprar a vela. Mas Deus nunca pediu dinheiro para ninguém. Como relacionar um Deus que fez inúmeros milagres sem precisar de ajuda com um Deus religioso que para curar uma dor de cabeça precisa que alguém ore? Meu amado, me ajuda aí. Me ajuda aí, se não é assim. O Deus da religião faz alguma coisa sem o homem, sem que o homem ore, sem que o homem dê dinheiro. O que é que esse Deus faz? O Deus da religião faz sem o homem, a participação do homem. Ele não faz nada. Mas o Deus da Bíblia fez tudo sem a participação do homem. Fez tudo. Criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Ressuscitou mortos, sem a ajuda do homem. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, não mandou ninguém orar. Não mandou ninguém orar. Apenas precisaram tirar aquela pedra para que Lázaro saísse de lá de dentro, senão Lázaro não ia sair. Alguém tinha que tirar a pedra só. Mas orar, ele mandou alguém orar? Não mandou. Alguém põe a mão, né? Esse Deus da religião precisa que alguém ponha a mão. Se ninguém pôr a mão, esse Deus não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Se alguém não der dinheiro, ele não pode fazer nada. Se alguém não jejuar, ele não pode fazer nada. Você quer um Deus desse? Você quer na sua vida um Deus desse? Precisa que alguém ponha a mão.
Como relacionar um Deus onipotente, onisciente, onipresente, com um Deus religioso que tem um inimigo? Como? Como, meus amados? Alguém pode me responder? Como que eu vou relacionar um Deus onipotente, onisciente, onipresente, tendo um inimigo? Um inimigo que tem poder de tirar as vidas que são de Deus, que são dele, que ele comprou, e levar para onde? Levar para o inferno. Como que eu vou, meu amado, como que eu posso acreditar num Deus desse? Como que a religião me diz que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que aceitar um Deus desse? Como, meus amados, eu vou aceitar um Deus desse fraco? Um Deus fraco? Um Deus que comprou a minha alma? E tem um inimigo que tira eu da mão dele? O inimigo não comprou nada, não pagou nada, mas tem o poder de me tirar da mão desse Deus religioso. E quer que eu aceite esse Deus. Não, você precisa aceitar Deus. Você precisa aceitar Deus. Esse Deus da religião, né? Você precisa aceitá-lo. Como que eu vou aceitar? Como? Eu não vou aceitar um Deus fraco desse, não. E leva para o inferno. Alguém pode me ajudar, meus amados? Desmistificar esse mistério, porque tem algo errado que não está certo. Tem algo errado nesse mistério aí. Não está certo. Um Deus poderoso, sabe tudo, pode tudo, vê tudo, está em todo lugar, perdendo para um inimigo. Tem um inimigo poderoso aí. Vacilou, ele leva as almas que são de Deus para ele. Pode isso, meus amados? Me ajuda aí, você que pode me ajudar, me ajude. Comente aí se pode, se não pode. Que Deus seria esse? Que Deus que é esse? Que perde para um Satanás. Porque perde, está perdendo. Segundo diz os religiosos, que todo dia esse inimigo está levando almas para o inferno. Alma que custou caro. Mas ele está levando para o inferno. E o Deus, ó, posso fazer nada. Está igual Lula, não estou nem vendo. Não estou nem vendo. Posso fazer nada. É possível isso? Comenta aí se é possível. Porque quarta-feira nós vamos voltar com a outra ministração, que era 3, né? Já foi 2, quarta-feira tem a outra. Então, meus amados, vamos comentando aí. E domingo nós voltamos a ler Bíblia, né? E assim nós vamos crescendo, andando forte nesse caminho. Não tem inimigo no nosso caminho. No caminho da graça de Cristo não tem inimigo. Não tem inimigo. O inimigo, ele derrotou todos. Assim está escrito. Ele derrotou todos. Não tem. Paz e graça a todos vocês que têm caminhado comigo, que têm nos dado a mão para nos fortalecer. Como diz o ditado, uma corda de 2 dobras não se quebra com facilidade. E se você tem se unido conosco para andar neste caminho, seguindo esse Deus poderoso, que não tem inimigo, então Deus é que vai te abençoar,
né? Você já é um abençoado, já declarado. Já é um abençoado. Não tem como não ser abençoado. Não tem como. Amém? Paz eterna a todos vocês e até domingo.